recording, quer ver? Ah lá, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, só para então, como eu gosto sempre de fazer, trilhar o nosso caminho até aqui. A gente começou as nossas aulas falando sobre as questões de interpretação de texto, das técnicas de leitura, que fazem com que a gente consiga ler os textos, que é o que geralmente as universidades pedem em seus exercícios, né? Em seus vestibulares, que é a interpretação de texto, ou então algo muito específico, mas esses casos específicos são raras, assim, são realmente exceções das exceções, né? Como vocês sabem também, a Unesp, ela é muito bonita em querer gramática de inglês, então grande parte também de eu ter escolhido ensinar um pouquinho de gramática para vocês é isso, né? Por estar presente aí nas questões da Unesp, além de tentar enfiar um pouquinho aí para vocês verem o quão simples é o inglês e para que vocês aí corram atrás de aprender essa beleza dessa língua, que é a minha paixão da minha vida, caso você não saiba, e caso você saiba, para que você consiga aí continuar os seus estudos de uma maneira e dar uma relembrada aí um pouquinho do básico, tá? Lembrando que eu não tenho intuito nenhum de ensinar vocês inglês a ponto de vocês saírem daqui falando, mas, né, se vocês souberem minimamente, eu agradeço. Vocês realizaram o último simulado. Eu gostaria de saber como que vocês foram, o que vocês acharam das questões de inglês, quem puder conversar comigo, rapidinho, só para eu entender. As questões eram basicamente de interpretação de texto, basicamente tudo que a gente tinha visto sobre cartoons, sobre charge, trabalhamos também bastante, tinha um texto aí, Ai, não acredito! Não, mas brincadeiras à parte. E tava difícil, tava fácil. Como que vocês consideraram as questões de inglês no último simulado, por favor, para eu entender, mais ou menos, né? Tinham 8 questões, né? Se eu não me engano, sete, não lembro agora. Eram bastante questões, não eram só 5, não. É, aquelas questões elas estavam de nível fácil, sim. Elas estavam de nível fácil em questão de texto, digamos assim. A linguagem do texto não era difícil, era uma linguagem que daria fazendo aí por bastante cognato, dava para entender pelo menos a base do texto, tá? As perguntas não estavam tão cabeludas assim, tá? Mas elas estavam muito próximas umas das outras, eu achei. Tá? Teve uma questão que eu juro que eu tive que olhar, e eu falei assim, pera, deixa eu acho que é essa, vamos confirmar, e realmente, graças a Deus, estava certo, né? Não ia errar nenhuma, mas, então, é aí que tá. Os textos estavam muito fáceis, então, às vezes a gente fica meio assim, né? Quem não corrigiu ainda, né, por favor, corrija, tá, senhor Levi, para que a gente possa saber aí também, porque eu ainda não recebi o resultado do simulado. Então, não sei como que vocês foram também. Ok? Muito good. Então, para a gente dar continuidade, na última aula a gente começou a aprender um pouquinho sobre o presente. Eu sei que eu falei que eu ia mandar uma lista de exercícios, mas não mandei, né? Então, é isso aí. Não vamos viver no passado, vamos viver no presente. Olha, gancho ótimo. É, hoje não. Hoje não. Hoje não. Vou explicar por quê. Tá? Hoje eu não vou corrigir o simulado. É, e, é, porque. Não, pera, você tá falando. Do simulado, né? Que você tá falando, né? Isso. Ah, tá, não, tudo bem. Eu não vou corrigir o simulado hoje, porque eu quero ver como vocês foram antes. Eu não recebi essa informação. Para eu entender qual foi a questão que vocês mais erraram, para entender aonde está o problema, para aí dar uma aula de correção de simulado.
Eu acho que essa informação precisa ser passada para que eu consiga entender, né, como que rola. Para ter um approach mais certo e que vai ajudar você melhor, ok? Só por isso que eu não vou corrigir o simulado hoje. Eu espero que a gente receba logo essa informação. Aí qualquer coisa na próxima aula já taca ali pau, ok? Bom, na última aula nós aprendemos um pouquinho de present simple e a gente vai retomá-lo hoje também, mas a gente vai trabalhar outra coisinha, tá? Trabalhando ainda dentro do presente. Lembrando, como eu falei para vocês, dentro dos tempos existem alguns aspectos, né? Nós temos três tempos, nós temos o presente, o passado e o futuro, e os aspectos que vão aí mudar um pouquinho, tá? O aspecto simples do presente, ele representa, então, como vocês já sabem, a questão né, da rotina, né, do hábito, né? São coisas também que podem ser levadas como verdades, né? Por exemplo, o sol brilha. Isso é uma coisa que não é um hábito, porque todo dia ele está brilhando, mas é também uma verdade, né? Uma coisa que não tem como a gente negar, tá? Por isso que a gente também utiliza o presente neste caso, o presente simples, ok? Bom, algumas regrinhas muito simples, tá? Eu acredito, né, que as regras gramaticais do inglês, elas são bem básicas, tá? Por isso, eu gostaria de explicar para vocês, basicamente, uma coisa que vocês nunca mais... Assim, se vocês entenderem isso, a vida de vocês vai ficar muito mais simples, tá? Eu vou abrir um pente aqui, só para facilitar aqui, e vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder dar seguimento, tá? Então, olha lá. Se a gente tem aqui três coisas muito importantes para que vocês entendam, tá? Falando sobre essa questão de aspectos e gramática, né? Então, eu preciso entender que eu estou falando aqui sobre um presente, tá? Sobre um aspecto. Então, a gente está falando do aspecto simples, né? Que é o que a gente está vendo. Basicamente, são três formas, lembra? Afirmativa, negativa e interrogativa, tá? São três formas de se falar uma frase. Basicamente, não tem, não tem outra forma, não, tá? Quando eu estou falando uma frase afirmativa, ela vai seguir, basicamente, o que a gente já conhece. Sujeito mais verbo mais complemento. Tá? Basicamente, aqui não muda nada. Por quê? O sujeito, eu pego I, pego o verbo love e o complemento ou objeto, que é you. I love you. Essa é uma frase no presente. Ok? Simples, básica, rápido, afirmativa. As regras do verbo. É óbvio que quando eu tiver he, she, it, a gente vai ter. Então, quando eu tiver he, she, it, eu preciso lembrar de colocar o S, né? Então, por exemplo, he loves you. Ok? O que vai mudar aqui? Eu mudei o sujeito, o verbo acompanha, que segue aqui. Da mesma maneira no português. Eu amo vocês. Ele ama vocês. Ou seja, neste quesito, vocês são acostumados a mudar, a acompanhar de acordo com o verbo. O resto é tudo igual. No presente, na afirmativo, é muito simples. Só precisa colocar S no he, she ou it. O resto é tudo igual, muito simples, tá? Na negativa, o que acontece na negativa? A gente muda um pouquinho. A gente entra com o sujeito, depois do sujeito, o auxiliary negativo, certo? Mais o verbo e mais o complemento. Então, o que acontece aqui? Na negativa, ela vai mudar um pouquinho,
mas nem tanto. Ó, sujeito, I. Auxiliar negativo do presente é o don't para I. E o verbo you. I don't love you. Da mesma maneira para he, ok? O auxiliar negativo é doesn't. E o verbo normal, love you. Tá? Não muda. Ok? É basicamente a mesma fórmula. Tá? Da mesma maneira que a interrogação, ela é ainda mais, né, tranquila ainda. Por quê? Porque ela inverte. Então você começa com o auxiliar, vai para o sujeito, vai para o verbo e para o complemento, tá? Então, auxiliar, a mesma pergunta. Do I love you? Para does he love you? Olha que simples. Afirmativo, segue a ordem natural da frase. Negativo, antes do verbo, coloca auxiliar negativo. Interrogativo, inverte sujeito e auxiliar. Pronto. Isso vai acontecer para todos os aspectos, para todos os tempos. Isso é uma regra da língua. Você ir decorando que na frase afirmativa ela vai seguir a ordem natural. Na negativa, vai seguir a ordem natural e colocar a negação antes do verbo. E na interrogativa, você vai inverter auxiliar e sujeito, a sua vida está feita, você consegue formar qualquer frase tendo o conhecimento gramatical e ou barra de vocabulário. Por quê? A fórmula é a mesma. Então, para você que está trabalhando aí com números, que não é uma pessoa de letras, tá aí uma fórmula para você aprender inglês. Tá? Da mesma maneira que você aprende com fórmula na matemática, na língua a gente também consegue utilizar. Porque dessa maneira você consegue entender a ordem de todos as frases. Ai, o que eu fiz? Perdão. Tô saindo aqui, gente. Ai, Maria. Pronto. Ok? Dúvidas até aqui? Acredito que não, né? Tô explicando muito bem hoje. Tô brincando. Bom, dando continuidade então, se vocês entenderem isso, obviamente, vocês conseguem aplicar isso em outras coisas. Por exemplo, a gente vai passar agora para outro aspecto, tá? O aspecto que a gente vai trabalhar agora é o contínuo, tá? O contínuo, ele também pode ser chamado de em bilíngue, de progressivo, tá? Ele pode ser, então, presente contínuo ou presente progressivo, passado contínuo ou progressivo e futuro contínuo ou, né, progressivo, ok? Por quê? Qual é a diferença deste contínuo? Esse contínuo, ele vai dar a entender uma continuidade, ou seja, a frase, a ação que eu estou reportando está acontecendo no momento da fala, no caso do presente. Tá? Presente contínuo, a ação da frase está em ocorrência no momento da frase. No momento que eu digo essa frase. Por exemplo, bebendo água só um minuto. Essa frase. Eu estou bebendo água. Estou bebendo água agora? Não. A minha ação já acabou. Existe uma diferença em dizer eu bebo água e existe uma diferença em dizer eu estou bebendo água. Não é verdade? Para quem fala português, isso é claro. Eu bebo água significa que eu estou trabalhando numa questão aí de rotina. Eu bebo água. Várias vezes ao dia, várias vezes na minha vida. Eu bebo água. Eu estou no costume de beber água.
Eu estou bebendo água. Muda. Dá para entender que eu estou com uma garrafinha na mão enquanto eu falo, derrubando tudo, porque eu estou bebendo água enquanto falo. Inclusive, essa garrafinha era de suco de maracujá, mas tá com gosto. Maracujá não, caju. Que aqui em casa a gente é velho, a gente toma suco de caju. E eu amo. Hashtag. Não ligo. Tá? Então, basicamente é isso a diferença do contínuo pro simples, tá? Vamos dar uma olhada, então, agora na ordem, né? Na questão tudo bonitinha. Eu tenho aqui algumas imagens que eu gostei, já que eu não tenho tempo de preparar slide. Eu peguei umas imagens, ok? Então vamos lá. Olha só como que funciona. O present continuous. Quando que você vai usar ele? Você vai usar para coisas que acontecem neste momento, ok? Basicamente é isso, o present continuous. Neste momento, a gente vai focar, perdão, neste aqui, tá? O present continuous, por ironia da vida, pode ser utilizado para falar de futuro, mas a gente não vai entrar nisso agora, tá? Então você pode ver, sim, que ele vai ser utilizado para o futuro, mas isso a gente vai ver quando a gente vai ver futuro, ok? Então, coisas que estão acontecendo agora, things happening now, or temporary action, coisas que são temporárias, tá? Ou uma ação, a current action, uma ação atual. Então, por exemplo, a forma dele. Qual que é a forma do present continuous? Eu tenho o verbo mais o sujeito, o verbo to be, mais o verbo com o famoso ing. Eu tenho certeza que você já viu várias palavras terminadas com ing no inglês, tá? É uma forma muito utilizada, real. However, aqui ela tem o sentido, então, se trabalhar com coisas que estão acontecendo no momento. Exemplo, se eu disser I am reading a book, eu estou falando que neste momento, que não está aqui, tá? Não está escrito neste momento, mas subentende-se, por causa do verbo, que eu estou lendo um livro. I am reading a book. Se eu pegar I, é o sujeito. Am é o verbo to be. Reading, eu tenho o verbo read, que é ler, mais o verbo ing. E aí eu tenho a book, que é o meu complemento. Lembra do aspecto simples, que eu tinha o verbo, eu tinha o sujeito, mais o verbo. Lembra? É basicamente a mesma coisa, tá? A diferença agora é que o meu verbo é composto por um auxiliar e um verbo principal. Qual é o verbo auxiliar? O verbo mais importante da língua inglesa, o verbo to be. Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be era um dos verbos mais importantes da vida? Justamente por isso. Esse verbo é tão foda que ele consegue ser um verbo, tanto um verbo principal quanto um verbo auxiliar. Por isso que é importantíssimo você realmente saber quando utilizar o verbo to be. Ele vai ser utilizado não só para aprender verbo to be, mas ele vai ser utilizado para aprender outros aspectos de outros tempos. E a partir dele você consegue entender várias outras coisas. Tá? Ele é o verbo mais importante, mais simples e muito, muito comentado, justamente porque a gente não sai dele, né? Tô bem dor de boca hoje, hein? Preciso de café. Então, é importante eu dizer que I am, he, she, it is. He, she, it is watching TV. Olha aí, watching TV. Ele está
assistindo televisão. She is watching TV. E aí eu tenho they are playing tennis. They are playing com ing tennis. Simples, fácil, rápido. Quero falar que eu não estou lendo um livro. Simples. Para eu negar uma frase no presente simples, eu tinha só que colocar o auxiliar de negação, né? A mesma coisa. O auxiliar já tem. Vocês percebem que o verbo to be já é um verbo auxiliar? Então eu só preciso colocar o not, eu só preciso colocar a negação. Então, I am not. He, she, it, is. Is já é auxiliar. Então eu coloco o auxiliar na negativa. Isn't. She isn't watching TV. They eu uso are. Are na negativa? Aren't. They aren't playing tennis. Dessa maneira, eu continuo seguindo ali o que eu aprendi lá na outra tabelinha. Sujeito, negativo, auxiliar negativo, verbo e complemento. Olha só que fácil. A diferença é que o verbo principal aqui continua com o ing, porque é o ing que dá o sentido de continuidade, de progressivo, de que a ação está em andamento, tá? Da mesma maneira que em português, andando, fazendo, é literalmente igual ao português. Eu estou, I am, eu estou fazendo, I am doing, exatamente a mesma coisa. Só vai mudar as palavras, porque são de outra língua. Mas a gramática e a estrutura gramatical é a mesma. Neste caso, tá? Super simples. Para fazer pergunta, o que eu preciso fazer? Bota o meu auxiliar, bota o meu sujeito, bota o meu verbo, igual todos os outros aspectos. I am reading a book. Am I reading a book? Eu tô lendo um livro nesse momento? Não lembro. Que livro que eu tô lendo? Ah, eu tô lendo tal. Is she watching TV or is she sleeping? Será que ela tá assistindo a TV? Is she watching TV or is she sleeping? Ela tá dormindo. Ok? E aí, a pessoa. Are they playing tennis? Oh, are they playing tennis? Oh, let's play together. Vamos lá, bora lá junto. Are they playing? Estão jogando? E aí, o que você pode usar para te, né? Além do verbo to be, além do ing, você pode tentar procurar por signal words, por algumas palavras-chave. At the moment, right now, or currently. Preciso ver mais exemplos, Lucas. Não tem problema. Vamos lá. Olha só. A mesma frase com todas as pessoas. I am playing. Vai mudar. Am, are, is. Como que é o macete? Amareis. Lembra do amarei? Como que eu faço o amarei? Tá? Para vocês lembrarem de como fazer, de como lembrar o verbo to be. Ok? Então, ing. Negativo, coloquei um not aqui, ó. Coloquei um not. Interrogativa, tô fazendo o quê? Tô mudando a ordem, tá? A mesma coisa, não muda. Bora tentar fazer uns exercícios? A maioria aqui, o pessoal tá falando de da diferença dos dois. É. Vamos tentar fazer esse daqui, ó. Vamos tentar fazer a C, a F
e a H. Bora? Eu vou dar agora são 39, 2, 4, 6. 6 minutinhos para vocês. Lembrando que a qualquer momento vocês podem perguntar por dúvidas, ok? 2 minutinhos.
Ok, time is up. Alguém gostaria de compartilhar comigo as respostas para, né, ver se vocês conseguiram entender ou não? Se vocês quiserem jogar no particular no WhatsApp, podem mandar. Tá mandando meu número aqui. Pra quem tiver com preguiça de procurar. Acho importante vocês enviarem as respostas ou quiserem conversar comigo. Eu vou corrigir, explicando também qual é o processo para que você chegue na sua resposta, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou falando para vocês que é present continuous. Simples, ok? Então eu vou procurar o meu sujeito, que é I, eu, tá? O amarês é o am e o verbo é try. Então é try e ing. Trying. Olha que simples. I am trying to concentrate. Então, again, sun, sol. O sol é um objeto, digamos assim, e ele fica como it. It é a terceira pessoa e o it is. No amarês dele é o is. Shine é uma palavra que termina com e. O e e o i não se dão muito bem. Então, eu tiro o e e coloco ing. Shining. Todo verbo terminado com e, todo verbo terminado com e, no continuous, vai perder o e na hora de colocar o ing. Ok? After 3 days of rain, depois de 3 dias de chuva, I'm glad that the sun is shining again today. O sol tá brilhando de novo hoje. Ok? E aí, eu tenho aqui a letra H. Look, tá nevando, ok? It, então o it eu já tenho is, snow com ing, snowing, ok? Eu confesso que eu não tinha visto que era B, mas bora continuar. It's beautiful. This is the first time I've ever seen snow. Aqui você consegue ver a diferença entre o present continuous e o present simple. Então, ó, é lindo. It's beautiful. The first time, a primeira vez, since snow, que eu vejo neve. É a primeira vez que eu vejo neve. Por que que eu não vejo neve? Porque não neva no meu país, né? É igual aqui, um brasileiro vai lá, fala assim, ah, não neva lá no Brasil, tá? Então aqui eu preciso que seja presente simples. Eu tenho a negativa, so it doesn't snow in my country. Por quê? Porque aqui eu estou falando de um costume, de não nevar, e não neva. Aí eu preciso que seja presente simples, porque daí é um habitual, um fato habitual. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a questão da diferença, eu achei esse aqui que eu achei super bacana. Eu vou aumentar um pouquinho, vai desfocar um pouquinho, mas acho que vai dar para ler. Então, ó, present simple vai trabalhar com hábitos regulares ou repetidos. Então, por exemplo, I wash my hair every day. Eu lavo meu cabelo todos os dias. Or he usually gets up really very early. Ele geralmente acorda cedo, tá? Diferentemente do present continuous, que I can talk
I'm brushing my teeth. Eu não consigo falar agora porque eu estou escovando meus dentes. I'm brushing my teeth. Ok? Or he's having a shower. Tá tomando banho. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer também. Fatos, situações permanentes, né? Igual eu falei para você. I have one brother. Eu tenho um irmão. Okay? He lives in Paris. Ele mora em Paris. Não é um fato, perdão, não é um hábito, mas é um fato. Ou uma situação permanente, no caso de ele morar em Paris. Ou, olha só que bacana. Water boils. A água ferve. Water boils at 100 degrees. A 100 graus, né? Também eu uso present simple. Diferentemente, quando eu estou falando de ação que estão acontecendo neste momento, ou então, mais ou menos, ó, por exemplo, I'm reading a new book. Eu estou lendo um livro novo. Eu posso não estar lendo um livro neste momento, mas eu comecei a ler o livro e ainda não terminei. Eu estou lendo este livro, tá? Ou, por exemplo, quando você vai na escola, eu estou estudando para o vestibular. Você está estudando naquele momento? Não, porque a curtinha é de sábado e domingo. Entendeu? Mas você começou e você ainda não terminou. Por exemplo, he is training hard these days. Nossa, esses últimos dias ele tá ó, trampando não, treinando, nossa, bastante. Ok? E aí algumas palavras, né? Ó, now, at the moment, these days, para present continuous. No caso de present simple, always, never, often, sometime, every day, once a month, twice a week. Ok? Agora, existe uma coisa em inglês que se chama stative verbs. São verbos que não invocam ação. São verbos, eu não sei como falar em português, para ser bem sincero. Mas é os stative verbs, são verbos que não indicam ação. Por exemplo, precisar, tá? Precisar não é um verbo, não é verbo de estado, como chama? É alguma coisa de estado. Não vou lembrar. Mas é a mesma coisa, stative verbs, tá? Precisar. Precisar não significa, não tem uma ação de precisar, é um sentimento de precisar, né? Então, eu não posso colocar verbos de estado no present continuous. Por quê? Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso. Eu não estou precisando. Obviamente que em português a gente fala, tá? Mas no inglês o sentido é que não pode. Por exemplo, ou você gosta ou você não gosta. Você não tem como estar gostando de alguma coisa, tá? No inglês, ok? Você está parecendo pálido. Não, você parece, você não me parece bem. You don't look good, ok? Então, são certas diferenças também. Existem alguns verbos, tá? Por exemplo, dá uma olhadinha lá embaixo, aqui, ó. Ouvir, ver, cheirar, olhar, parecer, acreditar, considerar, gostar, amar, odiar, preferir, pensar, ter, ser, precisar, significar, lembrar. Eu não posso certos verbos colocar no present continuous, justamente pelo sentido que ele tem de estar acontecendo no momento. Ok? Eu consigo falar, eu tô lembrando no português. Mas não tem como você estar lembrando de alguma coisa. Ou você lembra ou não, né? A ação, entre aspas, né? O estado de lembrar não tem uma ação progressiva. Ou ela acontece ou não, você lembra ou não. Eu estou lembrando. Não faz sentido, tá? No português, obviamente, que a gente usa, ok? Por isso, então, eu gostaria de tentar para que vocês fizessem
essa diferença, tá? Como que eu vou entender? Dá uma olhada na número 8. Eu gostaria que vocês fizessem a número 8, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, ok? Daqui 2 minutinhos. E eu gostaria, se fosse possível, que alguém participasse dessa discussão comigo, tá? Vão se preparando aí. Se ninguém falar, eu vou chamar alguém para participar. Não quero ser rude, mas eu preciso entender se vocês estão entendendo ou não, ok? Obrigado. É pra falar alguma coisa? Ainda não, tá? Para vocês fazerem. Daqui a pouquinho eu vou chamar. Ah, tá. Ok? Vamos lá então. Eu gostaria que alguém. Existem duas expressões nessa frase né, nessa sentença, vamos dizer assim. Duas expressões que vão literalmente me dar a resposta. Alguém consegue enxergar essas duas expressões que são características do seu tempo, do seu aspecto? Quais são as expressões que são expressões-chave para eu entender a resposta dessa pergunta? Muito bem, Sabrina. Eu tenho usually e, na verdade, at this moment, né? Usually é uma palavra muito comum para present simple. Enquanto at this moment, eu preciso que seja continuous. Então, só de ver isso aqui, a C já está errada. Porque a C está na ordem inversa. Tá? Outra coisa, a gente sabe que ED não tem nada a ver com presente, porque eu tenho usually. Então a E não pode ser, porque também. Nossa, feio por bosta aí. Então esse ED não tem o que fazer aqui, não tá rolando. Ok? Ou então ficou aqui duas coisas. Por onde é mais fácil? Eu acredito. E pelo segundo, olha aqui. She. Eu sei que aqui, at this moment, é present continuous. Então eu sei que eu vou precisar do verbo to be mais o verbo com ing. Beleza. Ou seja, a já está fora, porque não tem verbo to be antes, ó. Era para ter um verbo to be aqui e não existe. Já está fora.
Beleza. Então agora eu preciso ver entre a B e a C e a D, né? Qual que é a diferença das duas? Bastante. Você tem duas opções. Ou você vai pela primeira e você lembra que he, she, it precisa ter S no presente simples. Ou você vai pela segunda e lembra que o verbo to be de she é is. E aí você chega na resposta certa, que é a B. Ficou claro? Vocês conseguiram entender a diferença? E como eu reconheço essa diferença? Porque ela é muito comum, tá? Vamos tentar fazer mais algumas então. Vocês fazem mesmo os exercícios ou eu estou dando exercício à toa? Porque se vocês não fizerem também, eu continuo explicando e aí a gente vê o que dá depois. A gente tá fazendo, pode colocar aí. Ai, que bom, maravilhosa. Assustei um pouquinho com a sua voz, desculpa. Tava esperando. Belezinha. Vamos lá então. Cadê aqui? Tem uma que eu gosto aqui, ó. Cadê aquela que tem um monte? Aqui, ó. Bora do. Letra C. Bora fazer, tá? Bora do. Letra C. Letra E. F. E letra G. Tudo tem uma explicação que foi dada hoje. Por que, que eu uso present simple e por que, que eu uso present continuous, tá? Eu vou fazer a primeira, eu vou fazer a G só para vocês lembrarem, ok? De como tudo que vocês precisam pensar, ok? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui para quem não tem tempo, a gente não precisa ler a frase, tá? Só preciso ver. Come. Ok, então come é um verbo de vir. The train. O trem vem. Só que aqui eu tenho quick, que significa rápido, né? Então, vem rápido, Josh, vem rápido, Josh. O trem, então o trem está vindo, né? Então, o train is, porque o trem é it, is coming. Verbo com E, termina com E, perde o E. Is coming. And I not. O want é um dos verbos que não pode colocar ing. Então só pode ser don't, que é o auxiliar do presente simples, com a negativa e o verbo normal, want. O trem está vindo e eu não quero perder. Lo. Agora que vocês observaram todo o processo, bora. Procurem por palavra-chave, tudo bonitinho, ok? Mais uma vez, 3 minutinhos, e aí a gente acaba.
Vamos lá, vestibulanjos. Bora. Eita, nossa senhora. Gente, mas tá um frio hoje que eu não tava parando esse frio. Tô de Nossa, mantinha tá hoje. frio, né? Tudo aqui Menino. tá muito frio. É bom pra dormir. Exatamente, por isso que eu estou aqui lutando. Vamos lá, galerinha. Letra C. Na letra C. Vamos lá. Letra C, gente, é muito simples. Eu tenho uma palavra-chave. Olha aqui, usually. Então eu sei que o Mr. Stephenson é o famoso he. Apesar de não estar escrito he, eu sei que é ele, né? Então, usually, sei que eu preciso colocar o S. Então, he stays. Vamos lá. Qual é a frase, a expressão-chave da letra E? Peraí. Usual. É isso? Quase. Essa frase é uma mini pegadinha. Ela é Vixe. uma mini pegadinha. Aqui eu tenho um today. A frase aqui eu tenho um then, ok? Then significa com a comparativo. Então, ó, que usual. Que usual, tá? Basicamente, por causa da chuva pesada, o rio mais rápido que o usual hoje. Então, hoje é um período temporário. Ou seja, the river is flowing. Tá? Eu quis pegar essa. É correr, professor? Tipo, É, flow seria tipo. É o flow, né, galera? É o flow. Não, mas flow seria tipo. Tipo, ele. Sabe a correnteza? É o flow? É um podcast? Eu não sei. Tem um podcast que chama Flow, é o Flow? Não conheço o real. Ah, gente, eu gravei um podcast, eu fui convidado no podcast. Depois eu mando o link para vocês ouvirem a minha história, é engraçada. É um podcast que eu conto histórias quando eu fui professor com 15 anos de idade numa escola pública. E aí vocês vão ver o que que é. Pois é, de inglês, surdo. Ah, é bem legal. Depois vocês ouvem lá. Vou mandar no grupo. Vocês me deram uma moral. Mas flow é correnteza, sabe? Tipo, o flow seria a correnteza. Então a correnteza tá mais forte, tá? Não é a mesma, é mais uma vez. A tradução não é igual, mas vocês entenderam. nossa, eu Ou achei não. que era flor. Não! Aqui, ó. Flower. Para ser flor, faltou flower. Ok? Lembrando também que aqui a gente só tem verbos, né? Flor seria um substantivo. Mas tudo bem. Vou dar esse desconto. E por último, generally já é uma frase. Já é uma expressão, perdão, é, chave, né? Então, we generally have. É a mesma coisa, não precisa mudar nada porque é we. We é o verbo normal. Então, we have meat for dinner. Today. Hoje está sendo diferente. Hoje é um período, né? Temporário, um período temporário, tá? Ou seja, we are. O verbo termina com e, perde o e. Having. Olha que bonito, tá? Gente, é fácil? Não sei se vocês consideram fácil. É difícil?
Também não sei se é difícil para vocês. Por quê? Porque eu não sei o que vocês acham. Mas, de qualquer maneira, eu acredito piamente que o inglês ele pode ser uma matéria um pouco complicada, desde que não há prática, tá? Mas sim, é uma questão de análise, ok? Por isso que eu falo, os exercícios eles são justamente para isso, para que vocês possam é, tirar o máximo de informação através daquela frase. E às vezes é só ter uma palavra que eu já consigo dizer, tá? Mas é exatamente por isso que eu tenho que analisar toda a frase. Por exemplo, eu sei que usually é uma frase, mas usual pode ser que não, como vocês viram hoje no exercício, tá? Então, assim, de tempo em tempo, de prática em prática, eu acredito que a gente chega aí no ideal. E, obviamente, que isso vai depender de vocês também de treinarem fora daqui, tá? Quanto mais exercícios vocês fizerem, tem vários exercícios na apostila que vocês têm acesso já, podem fazer todos os exercícios, você já tem capacidade o suficiente para fazer da unidade 4, 3, 4, 4, tá? E aí, na próxima aula, então, eu vou fazer a correção do simulado e os exercícios da unidade 4, tá? Podem fazer todos, vocês já estão capazes. Paola tá aí, tá viva, tá viajando. A Paola só viaja, inclusive na vida. No momento está viajando, como disse. Mas ela pode parar de. Olha! Pode parar de gravar, meu anjo. A gente poder falar mal do Guilherme e ele não ouvir.